Meus pais sempre favoreceram meu irmão, o filho de ouro, e me repudiaram por abrir um negócio, mas agora minha empresa faz sucesso, meu irmão perdeu o emprego e meus pais querem que eu o contrate. Tenho 29 anos e fui contatado recentemente pelos meus pais que não falavam comigo há 5 anos e eles querem que eu os ajude, ou melhor, que eu ajude meu irmão. Meu irmão Greg, de 31 anos, sempre foi o filho de ouro, por assim dizer. Meus pais nunca se preocuparam em esconder isso porque ele era melhor do que eu em todos os aspectos, especialmente academicamente. Meus pais não me deixavam esquecer disso, sempre me lembrando que ele se saia muito melhor do que eu na escola e que eu precisava me esforçar mais se quisesse estar no mesmo nível. Ele entrou em uma ótima faculdade e há 5 anos se tornou o vice-presidente mais jovem da história de sua empresa. Ele trabalhava lá desde que se formou e ganhava muito bem desde o início. Mas quando fez história ao se tornar o vice-presidente mais jovem, seu emprego corporativo chique se tornou o padrão a ser superado. E meus pais não paravam de esfregar isso na minha cara. Honestamente, eu não tinha interesse em ser um empregado das 9 às 5. Tenho certeza de que essa vida tem suas vantagens, mas eu queria ser um empreendedor e esse tem sido meu objetivo desde que aprendi o significado da palavra. Há 5 anos, depois de trabalhar em vários lugares e adquirir conhecimento na área em que queria atuar, decidi que finalmente iria começar meu próprio negócio, acessórios de carro modernos e inovadores que eu mesmo desenharia. Passei bastante tempo em pesquisa e desenvolvimento e tinha um modelo de negócio sólido para seguir em frente, então pensei em falar com meus pais primeiro. Apesar de como eles sempre agiram com meu irmão, acreditei que eles também quereriam o melhor para mim, afinal, eles eram meus pais. Decidi contar a eles depois que deram uma festa para meu irmão para comemorar seu novo emprego. 2 dias depois da festa falei com eles pessoalmente e contei sobre meu plano, esperava algum tipo de feedback. Mas eles começaram a rir e disseram que eu estava tentando pregar uma peça neles. Disseram que era vergonhoso que depois de me educar por tantos anos essa fosse minha grande ideia para o futuro. Eu disse que estava falando sério, mas eles me aconselharam a não largar meu emprego porque ficariam envergonhados de apresentar seu filho como um fracasso, já que sabiam que meu negócio estava fadado ao fracasso desde o início, pois eu não era capaz o suficiente. E em comparação ao meu irmão, eles não queriam que eu falhasse tanto, então era melhor eu ficar no emprego que já tinha. Fiquei muito ofendido e decidi discutir com eles dizendo que seguiria em frente com o negócio com ou sem o apoio deles. Eles disseram que eu era livre para fazer o que quisesse, mas não estava livre das consequências. Disseram que se eu seguisse em frente com a ideia do negócio seriam forçados a me excluir de suas vidas porque eu seria uma vergonha para eles e eles já sabiam disso. Também disseram que estavam cansados de ter que apresentar seus filhos, um sendo vice-presidente de uma empresa prestigiosa e o outro ainda tentando descobrir sua vida aos 25 anos. Então eles estavam pensando em ter essa conversa comigo há algum tempo. Finalmente me disseram que eu poderia continuar trabalhando no emprego que já tinha e não ser uma vergonha para eles, ou poderia seguir em frente e fazer o que quisesse, me tornando um idiota, mas perderia eles. Acho que é óbvio o que fiz, escolhi excluí-los da minha vida e nunca mais falei com eles depois disso. Também não tenho contato com meu irmão desde então porque ele obviamente ficou do lado dos nossos pais, o que eu aceito. Ele era muito arrogante de qualquer maneira, então eu não queria ter nada a ver com ele desde o início. Eu trabalhava com carros há muito tempo e foi daí que tirei a ideia do meu negócio, então eu tinha fé nisso, sabia que era algo que as pessoas queriam, então decidi arriscar e provar que meus pais estavam errados. Larguei meu emprego e comecei a trabalhar em direção ao meu objetivo. Sei que foi um movimento arriscado e não deveria dizer isso com tanto orgulho. Sinceramente, não recomendaria isso a ninguém, mas funcionou para mim. Em poucos meses consegui alguns investidores e pude começar meu próprio negócio. Foi difícil no começo, eu basicamente vivia com o dinheiro contado e dependia apenas do marketing boca a boca. As pessoas foram conhecendo meu negócio e consegui cada vez mais clientes. Depois de cerca de 1 ano e meio as coisas começaram a melhorar e não houve mais volta depois disso. No momento estou bem confortável, tenho meu próprio apartamento e é muito bom, moro em um ótimo bairro, tenho um bom carro e honestamente, tenho tudo que sonhei no começo. Não diria que sou milionário, mas estou me saindo bem e definitivamente não diria que fui um fracasso como meus pais esperavam. Então eu diria que consegui provar que eles estavam errados e estou muito feliz com isso. Estou tão feliz com isso que nem sinto a necessidade de esfregar na cara dele porque nem vale a pena. Nos últimos 5 anos não tenho tido contato com eles. Até me casei com minha namorada de 8 anos e estamos casados há 2 anos. No mês passado descobrimos que ela está grávida. Tive tantos momentos importantes, mas nunca tentei contatar meus pais. Eles sabem onde me encontrar. Podem literalmente entrar em contato com qualquer parente e perguntar onde moro para que possam me visitar. Sei que eles sabem tudo sobre minha vida porque mantive contato com o resto da família e eles me dizem que meus pais perguntam sobre mim com bastante frequência, mas nunca tentam entrar em contato. Acho que essa é a maneira deles de lidar com as coisas, mas de qualquer forma, na semana passada eles finalmente me procuraram e me perguntaram se eu estaria disposto a encontrá-los. Discuti isso com minha esposa e ela me disse que queria que eu fosse em frente e visse do que se tratava. Eles não mencionaram nada na mensagem que me enviaram, então eu não sabia o que esperar, mas mesmo assim fui visitá-los em sua casa. Uma vez lá eles me receberam calorosamente, mas eu podia sentir que algo estava acontecendo. Mesmo quando eu morava com eles nunca foram tão legais comigo, então mesmo enquanto conversavam comigo eu sabia que estavam preparando algo. Finalmente eles abordaram um assunto delicado. Disseram que tinham ouvido falar sobre como meu negócio estava indo e me convidaram para me parabenizar. Não se desculparam nem nada, mas disseram que estavam felizes por eu ter provado que eles estavam errados e que seu ceticismo inicial havia desaparecido completamente. Isso foi legal e eu não sabia o que dizer, então apenas sorri. Mas então eles me disseram que Greg estava realmente
bastante sem sorte nos últimos meses. Aparentemente sua empresa não estava indo muito bem e houve demissões em massa, e até a alta gerência foi demitida, incluindo ele. Então nos últimos 4 meses ele estava apenas sentado em casa sem ter o que fazer. Meus pais me disseram que ele estava tentando procurar outro emprego, mas depois de ter trabalhado na mesma empresa por tanto tempo ele não sabia o que fazer e estava muito deprimido com a maneira como as coisas aconteceram. Achei muito confuso que eles estivessem falando sobre ele porque não havia muito que eu pudesse fazer, então apenas os deixei continuar porque queria ver onde estavam levando essa conversa. Depois de algum tempo eles finalmente foram direto ao ponto e me perguntaram se eu estaria disposto a contratar meu irmão porque no momento ele estava muito deprimido para se candidatar a qualquer emprego por conta própria e todas as ofertas que ele estava recebendo eram abaixo do seu nível salarial. Então ele precisava de algo e meus pais queriam me contatar. Me perguntaram se eu estaria disposto a dar a ele um cargo na minha empresa, algo que pagasse bem e onde ele também pudesse trazer sua própria experiência. Quando me fizeram essa pergunta eu não sabia o que dizer, então disse que precisava de um tempo para pensar e que lhes daria minha resposta mais tarde. Não disse sim de propósito porque não sabia como responder a isso. Eu deveria saber que eles não estavam me contatando sem motivo já que tiveram a oportunidade de fazê-lo antes, mas nunca o fizeram. Eles pareciam muito satisfeitos consigo mesmos. Acho que esperavam que eu dissesse sim, mas depois de voltar para casa pensei um pouco e depois de discutir com minha esposa decidi recusar. Ela trabalha em um banco e não tem muito a ver com minha empresa, mas me disse que este era o ambiente profissional e que o que eu dissesse era o que valia. Então ela não queria se intrometer. Se eu acreditava que não seria capaz de trabalhar bem com meu irmão, então era isso que deveria ser feito e de qualquer forma. Ela não achava que meus pais tinham sido sinceros naquela tentativa de se reconciliar comigo, então eu não tinha motivos para fazer o que eles me pediram. E de qualquer forma, eu nem tinha concordado em ajudar, então não lhes devia um emprego para ele. Eu não planejava informá-los sobre isso porque sabia que se eu dissesse não eles aproveitariam a oportunidade para tentar me fazer parecer o vilão. Tentei evitar qualquer confronto, mas eles começaram a me mandar mensagens todos os dias para perguntar qual era a minha resposta, e até ignorei isso, mas finalmente me ligaram 2 dias atrás e me disseram que eu tinha que dar uma resposta. Então disse a eles que pensei sobre isso e depois de muita deliberação concluí que não poderia trabalhar bem com Greg e não o queria trabalhando comigo. Nunca tivemos um bom relacionamento, então não achei que devesse isso a ele ou a eles contratá-lo. Eles surtaram completamente comigo quando eu disse isso. Começaram a gritar sobre tudo o que fizeram por mim, como me criar e pagar por tudo que eu queria quando eu era criança e agora quando esperavam que eu retribuísse o favor eu estava virando as costas para eles e fingindo que não lhes devia nada. Achei muito injusto dizer isso porque eles fizeram tudo isso por mim porque eu dependia deles e acho que seria ilegal não fazer isso. Além disso, esse nem era o ponto. Então tentei dizer a eles que eu simplesmente não seria capaz de trabalhar bem com Greg e que esse era o único motivo pelo qual eu não o queria na minha empresa. Então não achava que eles precisassem gritar comigo e agir assim só por causa disso. Além disso, não temos contato há 5 anos depois que eles me disseram que não tinham fé em mim e nem investiram no meu negócio. Então eles não tinham o direito de esperar que eu os deixasse me manipular. Mas eles continuaram gritando comigo e disseram que só me contataram porque sentiram que 5 anos se passaram e eu finalmente teria superado agora que finalmente estava me saindo bem. Mas em vez disso eu estava sendo mesquinho e guardando rancores do passado e me recusando a ajudar minha própria família. Eles me lembraram que Greg era meu irmão e agora que ele estava em apuros eu precisava estar lá por ele e até disseram que ele teria feito o mesmo por mim se eu estivesse no lugar dele. Disseram que me apoiariam se meu negócio não tivesse dado certo e que eu devia a eles fazer o mesmo por eles. Ficou muito confuso e a discussão ficou muito acalorada. Então depois de um tempo eu disse a eles que realmente não queria mais falar com eles e desliguei e bloqueei seus números. Desde então tenho estado muito confuso sobre meus sentimentos por causa das coisas que meus pais disseram sobre como eles teriam me ajudado se eu estivesse no lugar de Greg. Falei com minha esposa sobre isso e ela disse que eles só disseram essas coisas porque eu não estava realmente no lugar dele e estavam tentando me manipular. Então não preciso cair nessa porque eles nem se desculparam comigo ainda e de alguma forma ainda esperam que eu o ajude. Meu irmão nunca foi gentil comigo quando éramos crianças e todo mundo me criticava constantemente. E eu sei que ela está certa, mas então eu tenho essa sensação persistente de culpa e não sei. Me sinto muito estranho sobre tudo. Continuo firme em minha decisão de me recusar a contratar meu irmão depois que ele perdeu seu emprego corporativo. Atualização. Muito obrigado por responder ao meu post. Faz tempo desde que falei com meus pais e sei que o que fiz não foi grande coisa. Honestamente, não é como se meu irmão nunca mais fosse conseguir um emprego. É só que eu pessoalmente não quero trabalhar com ele. Mencionei que falei sobre isso com minha esposa e nós dois decidimos manter nossa decisão, mas isso não está agradando meus pais. Eles andam espalhando que estou com ciúmes do meu irmão e sempre estive. E é por isso que estou aproveitando a oportunidade para fazer isso com minha família. Eu nem entendo por que eles estão levando isso tão a sério, já que sei que eles mandaram mensagens para todos os parentes que temos sobre isso. Não é nem como se esses parentes estivessem falando com eles e eles estivessem apenas mencionando isso. Eles estão literalmente se esforçando para mandar mensagens e contar sobre mim. É simplesmente ridículo o jeito que eles estão agindo e acho que é um pedido de atenção, mas não vou dar isso a eles. Eles estão bloqueados e não importa o que façam, não vou desbloqueá-los e falar com eles sobre isso. Alguns dos parentes que se deram ao trabalho de me procurar e me enviar as capturas de tela, eu respondi e expliquei toda a situação. Não é como se eles não soubessem porque nos últimos 5 anos meus pais e eu nos encontramos em eventos familiares e não nos falamos. Então a maioria das pessoas
pessoas estava ciente do nosso relacionamento tenso, mas isso está indo longe demais tentando envolvê-los diretamente e me fazer parecer o vilão. De qualquer forma, depois de esclarecer as coisas com alguns dos meus parentes, a maioria deles me disse que eu não precisava me preocupar com meus pais. Eles não iriam se virar contra mim pois estavam cientes do que aconteceu no passado e sabem que meus pais estão apenas exagerando agora. Então é isso que me faz sentir bem no momento e honestamente, minha esposa está grávida, então não acho que tenho tempo para me preocupar com essas coisas agora. Estava pensando em fazer o anúncio em algumas semanas, mas acho que vou fazer isso antes para que meus pais entendam a dica e parem de tentar me incomodar. Acho que é uma boa ideia embora não tenhamos certeza se vai funcionar ou não já que meus pais são muito insensíveis e podem até tentar nos incomodar apesar de saberem que minha esposa está grávida. Eu não duvido deles, isso é certo. Atualização 2. Olá, então, minha esposa e eu fizemos o anúncio da gravidez nas redes sociais alguns dias atrás, fazendo há cerca de 10 dias desde minha última conversa com meus pais. A maioria da minha família me procurou para me parabenizar, mas então recebi um e-mail de um remetente desconhecido que dizia que meu filho iria sofrer por causa do que eu estava fazendo com minha família. Eu imediatamente soube que eram meus pais. Tinha que ser porque ninguém mais sonharia em dizer algo tão horrendo. Meu bebê nem nasceu ainda e eles já estão desejando mal para nós só porque eu disse não para ajudar meu irmão. Não é nem como se Greg tivesse me procurado diretamente para pedir ajuda, caso em que eu pelo menos teria considerado as coisas, mas são meus pais que querem que eu dê um emprego a ele. Enfim, isso não vem ao caso. Se eu tivesse feito algo realmente mal, não acho que isso lhes daria licença para dizer tais coisas. Não contei a minha esposa sobre o e-mail porque isso só a deixaria chateada e não quero que isso aconteça. Ela está nos estágios iniciais da gravidez, mas ainda assim é muito decepcionante ler coisas assim. Optei por lidar com isso sozinho e fui até a casa dos meus pais para falar com eles pessoalmente. Não queria desbloqueá-los, então visitá-los era a única maneira de falar com eles, mas eles se recusaram a abrir a porta para me deixar entrar, provavelmente porque estavam cientes de que o que tinham feito era realmente errado. Então apenas falei com eles do lado de fora da casa e realmente perdi a paciência. Gritei com eles e disse que eles não tinham o direito de dizer tais coisas, especialmente depois da maneira como se comportaram comigo durante toda a minha infância e como me trataram nos últimos 5 anos, como se eu não fosse nem parte da família. Só porque agora eu estava moderadamente bem-sucedido, eles queriam um pedaço disso e queriam compartilhar meu sucesso com meu irmão também, mesmo que nunca tenham forçado Greg a fazer tais coisas quando eu estava lutando. E para ser honesto, eles nem estiveram lá por mim quando eu estava lutando, então eles nem mereciam falar comigo neste momento. Eu disse a eles que o que quer que estivessem tentando fazer não estava funcionando porque estava apenas me afastando deles ainda mais. Também disse que nunca mais queria falar com eles e que mesmo que se desculpassem eu não os perdoaria no futuro. Então eles poderiam dizer adeus a qualquer ajuda minha quando se aposentassem e nunca viriam seu neto também. Depois de dizer isso, saí e voltei para casa e me sinto realmente aliviado agora. Para ser honesto, eu estava segurando essas coisas por um bom tempo desde que eles começaram a me incomodar, mas agora era hora de dar a eles uma resposta adequada. Ainda não contei à minha esposa sobre essa interação porque não quero incomodá-la e acho que não vou até a gravidez terminar. Atualização 3. Então, depois que falei com meus pais pessoalmente na semana passada, eles decidiram se acalmar por um tempo e não fazer nada. Eu também organizei uma festa de anúncio da gravidez na minha casa para alguns familiares e amigos próximos e esperava que eles fizessem algo naquele dia, mas eles não se incomodaram. Então pensei que talvez eles finalmente tivessem superado todo esse episódio e eu estava tentando fazer o mesmo, mas esta manhã recebi uma ligação de Greg enquanto eu estava no trabalho. Isso foi muito estranho porque ele parou totalmente de falar comigo há 5 anos e eu não tinha ideia do que ele queria falar comigo. Por um segundo pensei que ele poderia tentar falar comigo na mesma linha que meus pais e exigir que eu lhe desse um emprego e eu teria que passar por toda a aprovação novamente. Então ignorei sua primeira ligação. Mas ele me ligou mais algumas vezes e até me mandou uma mensagem dizendo que era urgente e que ele precisava falar comigo. Ele me disse que eu não precisava me preocupar porque ele não iria me pedir nada. Disse que só queria discutir algo que o estava incomodando há algum tempo. Então decidi atender a ligação e conversamos hoje. Ele disse que estava muito deprimido nas últimas semanas, então não estava falando com ninguém e ignorando todas as mensagens e e-mails que recebia, incluindo os de seus parentes. Foi apenas alguns dias atrás que ele finalmente checou essas mensagens e percebeu que todos estavam falando sobre como era injusto nossos pais exigirem que eu lhe desse um emprego na minha empresa, especialmente quando eles nunca me trataram bem. Greg estava realmente confuso porque ele estava conversando com nossos pais constantemente nas últimas semanas, mas eles não disseram nada sobre tais coisas acontecendo na família. Ele falou com nossos pais depois de ler essas mensagens e perguntou se eles tinham feito algo do tipo, e eles negaram completamente e disseram que não sabiam a que se referiam nessas mensagens, mas ele sentiu que eles estavam mentindo para ele. Então ele me ligou para descobrir a verdade. Ele havia confiado em nossos pais sobre sua situação de trabalho e como estava chateado, mas nunca disse que queria minha ajuda. Então ele não conseguia entender por que eles escolheram me envolver e tentar me forçar a contatá-lo e dar-lhe um emprego quando ele mesmo não pediu por isso. Então depois de pensar um pouco decidi contar a ele a verdade porque achei que ele merecia saber exatamente o que nossos pais estavam fazendo pelas costas dele. Contei a ele toda a história do que meus pais me disseram e disse que depois de compartilharem a história dele comigo eles me disseram que eu precisava dar um emprego a ele e ajudar minha família porque ele não estava em um bom momento e eles não queriam que ele sofresse. Eu disse a ele que talvez
talvez a intenção inicial deles fosse genuinamente ajudá-lo e apoiá-lo a colocar sua vida de volta nos trilhos, mas eventualmente isso se transformou em assédio e eu não estava bem com isso. Disse a Greg que sentia muito pelo seu emprego porque sabia que isso significava tudo para ele e ele se esforçou muito na empresa e não deve ter sido fácil ser demitido assim, mas honestamente, ele também sabia que nunca nos demos bem e não trabalharíamos bem juntos. E foi por isso que recusei o pedido dos meus pais. Greg pareceu entender. Ele me disse que não estava interessado em trabalhar comigo. Não quis dizer isso de forma ofensiva, mas ele simplesmente não estava no estado certo para trabalhar com ninguém e estava apenas tirando uma folga de propósito. Meus pais fizeram parecer que ele não tinha ofertas que valessem a pena considerar, mas ele realmente tinha e estava apenas esperando porque queria fazer uma pausa e essa era sua escolha pessoal. Não que ele não estivesse chateado, mas sua decisão de não trabalhar por um tempo não foi influenciada por isso. Ele parecia bastante frustrado, então desabafou comigo por um tempo e eu deixei porque mesmo que não estivéssemos mais nos melhores termos achei que ele poderia fazer isso. De qualquer forma, depois de uma conversa completa sobre isso ele me disse que estava muito chateado com o que nossos pais fizeram em relação a ele porque o fazia parecer desesperado e dava às pessoas a ideia errada sobre ele. Como se ele estivesse tentando convencer meus pais a me forçar a conseguir um emprego para ele e era realmente confuso porque ele não tinha feito nada disso. Então ele me disse que iria falar com nossos pais sobre isso e se desculpou por tudo que eu passei. Achei muito maduro da parte dele e realmente senti que ele amadureceu muito nos últimos 5 anos, especialmente depois que foi demitido do emprego. Acho que ele entendeu que nada é permanente e que não deveria ser tão orgulhoso e arrogante. Talvez essa tenha sido uma lição disfarçada. De qualquer forma, não conseguimos exatamente consertar as coisas, mas pelo menos tivemos uma boa conversa e acho que isso é suficiente para mim. Atualização 4. Alguns dias atrás Greg e eu conversamos ao telefone e após nossa discussão ele disse que iria falar com nossos pais e confrontá-los sobre o que fizeram. Ele fez isso e não foi muito bem porque meus pais ficaram na defensiva e disseram que estavam apenas tentando ajudá-lo porque não achavam que sua posição de tirar um tempo para si mesmo era boa e ele precisava voltar a procurar um emprego melhor imediatamente. Eles acabaram em uma briga enorme sobre isso porque Greg os acusou de tentar controlar sua vida desde o início e nunca o deixar tomar nenhuma decisão por conta própria, mesmo quando ele era adulto. Meus pais obviamente não gostaram disso e começaram a listar todas as coisas que fizeram por ele, que eram apenas coisas normais que os pais geralmente fazem por seus filhos. E eu não sei porque eles sempre sentem que é certo se gabar disso como se fosse um favor. Não era um favor, eles tinham que fazer de qualquer maneira. Eles tiveram uma briga muito feia e agora Greg não está mais falando com eles. E adivinha quem eles estão culpando por tudo isso? Sim, você acertou. Eles estão me culpando por tudo mais uma vez e eu simplesmente não entendo como posso me tornar o bode expiatório de literalmente todas as situações em que eles se encontram. Desta vez, não houve confrontos pessoais e eles simplesmente decidiram fazer um post no Facebook sobre isso. Felizmente para mim todos os nossos parentes vieram em meu socorro imediatamente e confrontaram meus pais por suas besteiras. Eles os lembraram que eles foram pais terríveis. Não apenas para mim, mas também para Greg de certa forma porque continuaram tentando controlá-lo e pressioná-lo, especialmente quando ele estava passando por um momento tão difícil. Eles deveriam ter estado lá por ele moral e emocionalmente, o apoiando, mas em vez disso estavam tentando colocá-lo ainda mais para baixo e fazê-lo parecer o vilão. Então depois de receber muitos comentários de nossos parentes eles decidiram excluir a postagem e bloquear todos da minha família. Para resumir, praticamente todos os ostracizaram e estou muito feliz com isso. Sobre Greg e eu, bem, ele se desculpou por me tratar mal no passado e vamos tentar construir nosso relacionamento no futuro, mas agora a coisa mais importante na minha vida é minha esposa e estou muito animado para ser pai.